E ali teve esses bloqueios. E aí que meu livro desandou. Assim, andou, né? O meu livro andou a partir daquele momento, porque tudo que eu tinha para externalizar estava comigo, mas eu estava bloqueando. Então, gente, esse livro teve choro, esse livro teve muita luta, e o que não fez eu desistir foi o meu propósito. Se você não tem um propósito grande, e não era só de ajudar as pessoas a conquistar a independência financeira ou sair das dívidas, é um propósito realmente de deixar um legado. Estamos aqui em mais um DZCast, o podcast da sua independência financeira, de endividado, a investidor, a empreendedor, ao sucesso financeiro. E eu sou o professor Caio Galvão e eu estou hoje aqui com a... Sheila Galvão. É isso aí, Sheila. Fala aí, o que a gente vai falar hoje, aí, o que tem para hoje, para a gente mostrar aí pro pessoal. Sejam muito bem-vindos aqui ao DZCast. Hoje a gente tem um episódio muito especial, um episódio aí que a gente já estava na expectativa de gravar para vocês, porque a gente tem uma notícia muito legal. Muitos alunos, muitos mentorados, pessoal que acompanha, os seguidores, já estavam pedindo há muito tempo o livro do Caê na versão impressa. Então, hoje, nós apresentamos aqui esse bebê que acabou de nascer aí, né? O livro Dívida Zero. Mostra aí pro pessoal. Olha que livro bonito, hein? Não é porque... Olha, esse é o livro Dívida Zero, o guia da sua independência financeira. A gente vai deixar o QR Code aqui para você adquirir, né? Junto com o livro vai ter uns bônus especiais aí. Na página a gente vai descrever os bônus. E a gente vai falar sobre esse livro, sobre desde a concepção. Tem a história por trás desse livro. A história por trás, né? Tem um pouquinho de choro, tem um pouquinho de trauma, mas também tem muita missão, muita realização. O livro Dívida Zero. Então vamos lá, né? Então vamos lá. Então, uma das primeiras perguntas aí que eu tenho para você, Caê, é o que te inspirou a fazer esse livro? Eu sei das suas dificuldades, né? De como foi aí para fazer esse livro, para escrever. Para quem não sabe, gente, ele já tinha a versão em PDF, a versão virtual, né, o e-book, e fez tanto sucesso que agora a gente decidiu fazer essa versão impressa, né, a edição. Legal. Aí. Então, explica um pouquinho para a gente o que te inspirou a fazer esse livro, qual que é o propósito. Tá. Olha só, Sheila, se me perguntassem há 10 anos atrás se eu iria escrever um livro na minha vida, eu falava, jamais. Eu nem tinha muito o hábito da leitura, né? E graças a Sheila, que é a minha esposa, sempre me incentivou e eu fui pegando esse hábito. Então, assim, eu não tinha isso. Até porque, pegando um pouquinho da minha história, eu tive muito problema na minha fase de alfabetização. Ninguém conseguia entender minha letra. Eu não conseguia... coordenação motora, com dislexia. Meus pais não conseguiam identificar esse tipo de problema. Os professores chamavam eles frequentemente para corrigir isso, que eles falavam, a gente não entende, ele vai ser prejudicado. E aí eu fazia aqueles cadernos de caligrafia, aulas de reforço, e isso foi quase toda, né, o meu ensino fundamental, foi com muita dificuldade, assim, e isso criou, eu acredito que criou um trauma e uma crença, porque era aquela coisa de forçar a letra, fazer a letra bonitinha e dificuldade de leitura, de falar, de comunicação. Eu tive muita dificuldade, assim. Isso melhorou um pouco quando eu entrei numa escola técnica, né, que é o Senai, e lá a gente tem o desenho técnico, que é escrita, é técnica, e eu me adaptei um pouco melhor, e depois vem a computação, que ajudou. Mas, como eu fui fazer uma faculdade de engenharia, mais cético ainda, matemática, a língua portuguesa não era o meu forte ali até aquele momento. E, então, nunca isso ficou no meu radar. Mas por que eu acabei de decidir escrever, virar escritor? Olha só que paradigma aí grande, né? Muita dificuldade em virar escritor. Por causa da minha missão. Quando eu decidi fazer minha transição de carreira, ser um educador financeiro, levar, né, o conceito dívida zero, um método dívida zero, um livro era uma das vias. Hoje o livro, a maioria das pessoas gosta do meio digital, mas a gente viu até pelas pesquisas dos alunos que eles queriam o físico. A gente pega aí, por exemplo, a Bíblia, né? O livro mais vendido, né, do planeta. As pessoas querem ter o livro. E o livro tem uma simbologia, tem algo importante e é um legado.
Então, se eu quero deixar um legado aqui na Terra, né, o livro é um deles. Né? A gente fala, né, plantar uma árvore, eu plantei uma sica lá na casa da praia que a gente tinha. Né? Já tenho 2 filhos e o livro parece que é algo assim, quem está projetando algum propósito, veio a ideia do livro. Tá? E tem muita, né, o Dívida Zero, a gente já falou em outros episódios, né, como que nasceu e etc. Então, o livro seria consagrar isso, né? Levar isso para as pessoas, levar esse conhecimento para as pessoas. Eu tive que enfrentar muitas barreiras para escrever esse livro. Esse livro eu poderia ter escrito ele em 6 meses, mas as minhas barreiras mentais, esses traumas que eu tive lá na infância, e também esse livro eu revelo algumas histórias. Por exemplo, tem uma história que eu revelo com meu avô. Como que você vê assim que a sua história ela influenciou? Qual história que você conta aí no livro? Né? Como que o seu passado aí influenciou, né, na escrita desse livro? Aconteceu um negócio muito, muito louco. No processo de construção desse livro, né, eu queria contar um pouco da minha história, né, da origem pobre, e dos desafios que meus avós enfrentaram, que meus pais enfrentaram. E quando eu tentava externalizar essa história, que está aqui, eu me sentia bloqueado, eu não conseguia escrever uma linha. E uma das histórias que eu falo é do meu avô. Né? E aí, o que eu descobri? Foi uma coisa avô por parte de mãe ou de pai? Avô por parte materno. Né? O pai da minha mãe. Eu descobri, assim, e aí, assim, quando eu estava escrevendo esse livro, teve os 50 anos, né, as bodas de ouro dos meus pais. E sempre teve um álbum de casamento, mas eles colocaram as fotos lá, né, e ali eu percebi que meu avô não estava participando do casamento. Ah, é verdade. E aí eu perguntei para minha tia, né, minha tia Helena. Olha, tia Helena, você tá assistindo aí? Tia, um beijo. Beijo. Falei, tia, né, não perguntei nem para meus pais, tipo, meu avô não está aqui nessa foto. Aí minha tia falou, ele não aprovava o casamento dos seus pais. Então, aí isso, né, quando a gente estuda, né, a questão do desenvolvimento humano, isso é uma rejeição. Então, assim, meu bloqueio era referente a uma rejeição. Eu precisava de uma aprovação para escrever essa história. No meu subconsciente, né? Depois, essa é uma matéria, e a Sheila me ajudou nisso. É uma matéria que ela domina muito, que é o poder do subconsciente, os bloqueios, as crenças, né? Inclusive, a gente vai falar muito disso no podcast. Vamos falar. E, inclusive, só um adendo, muitas pessoas que têm problemas, bloqueios, dívidas, traumas, às vezes você tem o conhecimento, mas não consegue fazer, isso está te bloqueando, você tenta e não tem sucesso, pode ser algo que você não consegue lembrar, está no seu subconsciente. Exato. E aí, a indicação da própria Sheila, né, ali, o famoso, né, chute na bunda. Vai lá, você tem que escrever esse livro, é o seu propósito, né? Me deu aquele chute na hora e falou, vai lá, procura. Né? Se não for eu a terapeuta, ela indicou uma colega e foi excelente. E eu fiz lá ali, né, aquela terapia, né, que foi uma constelação familiar. Com a Lu. Com a Lu. Lu, a Tamanchuk, beijo pra você. Ela é parceira nossa também, participa dos nossos eventos, né? Então, assim, muito bacana. E ali teve esse desbloqueio. E aí que meu livro desandou. Assim, andou, né? O meu livro andou a partir daquele momento, porque tudo que eu tinha para externalizar estava comigo, mas eu estava bloqueando. Então, gente, esse livro teve choro, esse livro teve muita luta, e o que não fez eu desistir foi o meu propósito. Se você não tem um propósito grande, e não era só de ajudar as pessoas a conquistar a independência financeira ou sair das dívidas, é um propósito realmente de deixar um legado. Eu sei que esse livro vai ficar na prateleira de alguém e outras pessoas, às vezes você compra um livro para você, mas se você deixa na prateleira, alguém vem e pelo título vê e pede emprestado e você muda a vida de outras pessoas. A gente já viu isso, né? Minha irmã chega em casa às vezes, vê um livro lá, fala, pô, empresta, né? Meu pai, né? Eu tenho livros do meu pai, livros de, sei lá, quantas décadas atrás. E que hoje ainda impacta a gente, né? Impacta, né? Então, era isso que eu queria, né? O meu objetivo é ter esse livro na prateleira, né? Materializado fisicamente, né? Que pode ter gerações que vão ouvir isso e vão ser transformadas. Então, eu tive que superar
Não ser egoísta, né? De deixar esse conhecimento só comigo, ou só para quem compra meu curso, ou só para quem faz uma mentoria comigo. Eu não vou conseguir mentorar todas as pessoas endividadas, ou, né? Não vou conseguir. Posso montar a melhor equipe do mundo, mas o livro pode ser que eu atinja mais pessoas. Então, só para vocês saberem, né? O conceito do que foi... Tem um conteúdo rico aqui, tá todo o meu conteúdo. Eu digo desde como você sair das dívidas até criar a independência financeira. Tá? Aí você apresenta o conceito das 8 chaves, né? Como que é? Fala um pouquinho pra gente desses 8 chaves, 8 passos, né? Tava demorando para botar a mão no corpo. 8 passos, 8 chaves para se libertar aí das dívidas de endividado ao investidor. Eu estruturei esse livro, assim, eu tenho a parte inicial da introdução, dando um conceito de independência financeira. O que é uma independência financeira, o que é a fórmula da riqueza. E todo esse conceito, né, quando a gente fala dívida zero, é o primeiro passo da sua independência financeira. Então, eu queria deixar bem claro que você sair das dívidas, o foco de você sair das dívidas é o principal passo para você ter a independência financeira. E é muito importante, mesmo que você não tenha dívida. Porque se você tem isso na consciência, você vai evitar dívidas. Porque existem várias circunstâncias que você pode cair nas dívidas. Então, o livro é para quem tem dívida e para quem não tem dívida. O livro é o guia para quem quer criar a independência financeira. Certo. O fato de eu colocar as 8 chaves é a estrutura baseada em educação financeira para que a pessoa, além de sair das dívidas, ela melhore a sua vida financeira. E por que eu chamo de chaves? Eu imagino o seguinte, às vezes a gente está preso, está dentro de um quarto, certo? E você quer alcançar um objetivo que está lá do outro lado. Então você tem o ponto A e o ponto B, certo? E às vezes é muito distante. Se eu falo em independência financeira, liberdade financeira, a pessoa, mas está muito distante, eu estou endividado. E aí a ideia é que a gente tenha várias salas. Então a gente tem uma chave que vai destravar um conceito que você tem que trabalhar naquele momento. Certo. Mas você está nesse quarto. E você tem que ir para o segundo quarto. Então, você precisa de uma chave. Então, você vai virar essa chave e vai para o próximo passo. Aí você aprende, aplica aquilo e vai para o próximo passo. É uma maneira de passo a passo, mas eu coloquei essa questão de ponto A, ponto B, porque não fica distante. Você vai trabalhar. Por exemplo, o primeiro passo é a mentalidade. São as suas crenças financeiras. Né? Eu acabei de falar de uma crença que está me bloqueando de escrever o livro. Então, a gente tem crenças, né? Inclusive, a gente vai ter um episódio falando sobre crenças aqui, que a Sheila vai trazer. Acompanha o DZCast, siga aí nas plataformas aí, até esqueci de falar isso. Siga aí, né, nas plataformas, nos podcasts, no Spotify, YouTube, Instagram, né? @DividaZero aí. E por que é importante a mentalidade? Se o cara tiver com foco no problema, ele não sai das dívidas. Se ele está focando se a minha meta é sair das dívidas, ele vai alcançar essa meta e ele vai voltar. Porque a sua meta tem que ser maior. Vai ficar patinando. Vai ficar patinando. E se você não virar essa chave da mentalidade, não entender a causa raiz das suas dívidas, a gente já falou disso também aqui. Se você não aprofundar isso, você não muda. Você não consegue ir para o próximo passo. Né? E quais são essas 8 chaves? 8 chaves, primeiro, mentalidade. Segundo, parar de fazer empréstimo. Porque isso é o que faz você aumentar suas dívidas. E empréstimo é mais fácil do que se educar. Essa é a real. É o caminho mais fácil. É o caminho mais fácil e uma vida mais difícil. Então vai na vida. Se você quer ter uma vida mais fácil, você tem que fazer o mais difícil. Você tem que fechar essa porta. Então lembra, você entrou nesse quarto, né? O que você tem que aprender? Aí eu dou elementos aqui no livro, como a quarentena, eu dou atividades para a pessoa não ir para o empréstimo. Se ela está com alguma questão financeira, ela vai conseguir resolver sem precisar de fazer um novo empréstimo. Então, porque eu preciso estancar aquele problema. Depois ela entra no segundo quarto, ela virou essa chave, executou. Vamos para a terceira chave, que é otimizar o seu orçamento. Então vamos lá. Então, primeira chave é mentalidade, focar na solução e não no problema. Segunda chave é não fazer mais empréstimos. E a terceira? Otimizar o orçamento. Otimizar. Mas você usou a palavra otimizar e não cortar. Porque muita gente fala cortar, diminuir, cortar custo, cortar gasto. Qual que é a diferença entre otimizar e
cortar, porque existe existe essa diferença, né? E eu explico isso no livro, né, através até... Esse livro é muito bacana, que ele flui através de histórias. Tá? Porque, assim, cortar é você tirar. Né, tirar da sua vida. Eliminar. E você consegue fazer, a gente chama de curva ABC. Você pega os gastos maiores e foca ali em cortar. Vou cortar um plano de saúde, que estão pagando muito caro. Então, e às vezes aquilo é essencial, por exemplo. O plano de saúde é essencial. Então, você vai cortar o plano de saúde, sendo que... né? Eu ouço de muita gente falar, já cortei meus gastos e não resolvi meu problema financeiro. Escola de filho... Vou tirar meu filho da escola. Então as pessoas elas entram em eliminar aquilo que ela já conquistou. Aquilo que ela já conquistou, aquele estilo de vida que ela já conquistou, ela quer tirar. E isso dói. Isso vai te desanimar na jornada. Você não vai continuar na jornada de sair das dívidas, porque aquilo vai te doer, aquilo vai afetar seu emocional, você vai ficar triste. E o otimizar é o mais com menos. E até no livro eu explico uma história, mas eu vou bem encurtar, porque para deixar, e para não dar muito spoiler do livro, da onde que eu aprendi isso? Eu aprendi isso na engenharia. Porque a gente, como engenheiro, a gente não podia cortar o volante do carro. O carro não sai sem volante, sem pneu. Eu trabalhei com indústria automobilística. E a gente tinha que olhar o quê? Olhar todas as peças, todos os custos. E uma época, a gente fez um trabalho de otimização em cima de parafuso. A gente olhou para o projeto, melhoramos o projeto. É o mais com menos, é a melhor qualidade melhorando, então você consegue manter seu estilo de vida gastando menos. Desde simples coisas, uma conta de uma luz, você pega a sua conta de luz, vem R$200 de conta de luz. Beleza, eu consigo... O que eu tenho que fazer para ela vir 150? Porque aí a gente fala assim, mas eu otimizava parafuso, eu também trabalhei, né? Para quem não sabe, também trabalhei na indústria automobilística também. Eu era, inclusive, dessa área também, né? De redução de otimização de custos ali, né? Na área de compras, né? Era compradora, então a gente tinha que otimizar os custos ali e ter uma performance melhor nas compras. E às vezes a gente fala assim, mas eu vou focar no parafuso, vamos focar no que é grande. Mas aí, às vezes, você tem quantos parafusos a gente tem por carro? Né? Então, 1000 parafusos. Das peças são fixadores. Então, o pessoal fala assim, mas eu vou cortar aquele pedacinho do streaming ali, eu vou diminuir o streaming. Tá, mas às vezes você está pagando 6 streamings ali, né? Às vezes que você não está assistindo, né? Então, não tá utilizando também, né? Então, quando vai se somando aí, acaba tendo essa otimização também no volume, né? E na recorrência também. E na recorrência, exato. O que é recorrência, gente? Todo mês você tem aquele gasto, né? E se você diminui na linha do tempo, você economiza. Eu fiz umas contas básicas aqui, se aplicar. Eu tenho um vídeo, inclusive, no YouTube que eu falo sobre isso, sobre otimização. Só na conta de luz. Um vídeo aqui no canal. Um vídeo no canal. Tá. Aqui. Tem um vídeo, procura assim, como economizar a conta de luz, né? Cair Galvão ou Dívida Zero. E nesse vídeo, eu falo de 12 estratégias, 12 dicas de como reduzir a luz. Tem aluno meu que pagava R$600 de luz, lá, principalmente o pessoal da região norte, nordeste, e agora o sudeste está calor também, né? Então, por causa do ar-condicionado. Né? Por causa do ar-condicionado. E eles conseguiram sair de 600 para 400, ou seja, R$200. Né? Se você for ver, e isso é dinheiro, isso dá quase R$4.800 por ano. Por ano, paga uma dívida às vezes, entendeu? Isso num item. E se a gente levar em conta né, uma vida de uma pessoa que mora numa cidade, tem 2 filhos, tem um pet, na classe média, que é a grande maioria, né? O pessoal principalmente que me segue, a gente tem pelo menos umas 40 a 60 linhas de gastos. Se você anotar todos os seus gastos por categoria, água, luz, streaming, conta de celular, internet, gasolina, escola, material. Eu tenho essa lista. A gente tem uma planilha mágica, inclusive. Inclusive, quem comprar o livro, eu vou dar um spoiler aqui, né? Vai ganhar essa planilha mágica de otimização. Legal. E vai ter uma aula lá. Então, tem alguns bônus do livro também, quem comprar o livro. Então, se você fizer isso, você não acredita, mas tem gente que consegue, só com a otimização, sair do vermelho e fechar no azul. Excelente. Sem milagre nenhum. A gente brinca de planilha mágica, todo mundo fala, mas que mágica faz? Eu falo, só faz ela. Então, vocês querem saber a mágica, gente? Tem que... compra o livro aqui. Compra o livro e ganha a planilha. Para vocês receberem mais detalhes, porque não dá para passar todas as informações assim, né? E a quarta chave?
Quarta que eu ia chave falar é outra a priorização das dívidas. Então, muitas pessoas têm dificuldade em saber qual dívida priorizar, é a de maior valor, é a de mais tempo, junta tudo numa dívida só. Então, ele explica todas essas estratégias aí na quarta chave, né, Caio? Quarta chave, por que ela é importante, né? Eu até peguei aqui, porque assim, né? Antes de você... vamos supor, você fechou no azul. Só que dentro do seu orçamento você tem as dívidas, que você paga as parcelas. Financiamento, né? Você tem lá consignado, você tem lá um empréstimo pessoal, etc. As dívidas impactam no seu orçamento. Com certeza, né? Então, porque tá tirando aí você tira aquela parcela todo mês para parcela. poder pagar. Tem gente que, se somar todas as parcelas de dívida, chega a dar 60%, 60% do orçamento é dívida. Tem gente que quase não recebe salário. Né? Já teve casos de 80%. Salário, aposentadoria. E só né? pagando dívida. Porque viver com 20%. Desconta tudo, 20%. A gente tem casos assim de clientes mentorados que passavam por isso. Né? E por que eu coloquei essa priorização até antes das outras chaves? Porque assim que você faz a otimização de orçamento, se caso você não fechou no azul, você vai definir qual dívida você vai manter pagando ou não. Não vai dar para pagar todas as dívidas. Só que essa é uma escolha muito importante, porque se você escolher a dívida errada, você joga toda a estratégia de sair das dívidas, você não consegue. E as pessoas, elas vão lá na internet, pegam uma dica e falam, não, a de maior juros. E elas pegam, por exemplo, elas preferem pagar um cheque especial e deixam de pagar um condomínio. Entendi. E o condomínio pode ter uma ação de despejo, pode ter uma ação de recuperação ali. Então, assim, ou deixa de pagar o financiamento do carro e tem que ficar escondendo o carro. É muito louco isso, porque a pessoa ela pega uma dica e tenta fazer. E aqui no livro eu explico o que você deve fazer, porque isso cai no campo da personalização. Então, pessoal, o que é importante, né? Porque às vezes você vai e pega um pedacinho ali do quebra-cabeças. E você não tem a imagem toda, a estratégia toda. Né? Então, quando tem o método, né, dos 8 passos e tudo mais, para você poder sair dessa situação, ele dá aqui no livro uma visão geral, certo? Isso. Para você, para que você possa, pelo menos, ter um norte, qual caminho seguir e qual aí ter já uma ideia, né? É óbvio que não dá para ir tão a fundo assim, mas que já tem uma boa noção de expansão de consciência aí para como você sair. Porque é uma luz no fim do túnel, né? Para você que não sabe por onde eu começo. Bom, você tem um caminho que são as 8 chaves. A quinta chave, então, qual é? A quinta chave, essa é polêmica, que é investir para pagar as dívidas. Isso Como assim? Está endividada, a pessoa vai investir? A gente vai ter um episódio só desse tema. Eu separei aqui para a gente ter um episódio do DZCast só desse tema, mas eu vou ser bem breve. E nesse capítulo, até por que eu falo que esse livro também é para quem não tem dívidas? Porque eu sei que muitas pessoas, elas não estão nem investindo, elas podem ter poucas dívidas ou nenhuma dívida e não estão investindo. Então eu explico todo o processo de investimento. Crença, é uma crença. Eu vou colocar isso aqui na aula de crenças aqui, né? Endividados investem. Todas as pessoas que investem não têm dívidas, né? Todas as pessoas endividadas não são investidores e todos os investidores não são endividados. Será mesmo, né? Então. E é engraçado aqui que eu conto alguns casos, né? E esse conceito, a primeira vez que eu falei dele, eu fui lixado, né? O pessoal, né, fala que os economistas, não, como assim? Você tem que primeiro pagar suas dívidas. Mas pensa o seguinte, se você fez os outros passos, imagina, se você priorizou as dívidas, otimizou seu orçamento, você tem um dinheiro. Se você deixar o dinheiro na conta corrente, o que acontece? Exato. Você gasta. Então, por que você tem que investir esse dinheiro agora? Para tirar do seu radar. Caio, mas os juros da dívida é maior que o do investimento, mas eu não estou me importando nisso, porque esse daqui eu vou resolver lá no 8º passo, que a gente vai falar. Eu não estou preocupado. Isso aí pode ser negociado e retirar os juros, que é o 8º passo. Tá ok. Então isso é a priorização de dívidas, né? É o quarto, né? É o quarto. Aí o quinto agora... Investir para pagar as dívidas. Investir para pagar as dívidas. E o sexto passo? É reserva de emergência. Tá. Aí que vem, vou investir para pagar a dívida, mas beleza. Mas antes eu tenho que manter minha reserva de emergência. Por um simples motivo. A maioria das dívidas é causada por circunstâncias. Tá. Desorganização financeira, disfunção emocional inesperadas, e circunstâncias, certo? São tem mais aí, se a gente for ver, né? A gente já falou do peso invisível das dívidas, mas você já se blinda ali.
e você já se blinda, lembra da chave não fazer novas dívidas? Ah, beleza, eu tenho, preciso comprar um remédio pro meu filho. Não tenho dinheiro porque não estou fechando ali no azul. Mas você tem a reserva de emergência? Tem. Beleza, você pega da reserva. Uma situação inesperada para você não atrapalhar seu orçamento. Porque vamos supor, você pifou uma geladeira. Você precisa comprar. Se você for colocar isso no orçamento, você vai onerar o orçamento. Você deixou planejadinho, agora vai desorganizar. Não, você tem a reserva de emergência, você vai lá e faz. E não faz uma nova dívida. Tá. Entendeu? E o 7º passo? O 7º passo é renda extra. Gerar renda extra. E é engraçado, porque por que essa chave está nessa sala? Porque se eu deixo ela na primeira, a pessoa fica focando em renda extra e ela não resolveu o orçamento, ou o balde furado, ela não resolveu o orçamento. Entendi. Ela está tentando ganhar dinheiro, só que ela não a mais, ela não investe, ela não prioriza, ela não otimiza. Não mudou a mentalidade. E você só vai... muita gente tá com problema financeiro, vai na internet e a pior coisa que você faz é colocar lá, né, uma busca, como ganhar dinheiro. Essa é a pior coisa, porque ganhar dinheiro não é o problema, não é a questão, isso não vai resolver o seu problema, porque o seu problema está antes, você tem na causa raiz, desde a mentalidade até essa chave. E aí, se você já arrumou, organizou, né, as salas, né, já virou as outras chaves, agora você pode ganhar dinheiro. E aqui a gente ensina estratégias simples, não milagrosas, simples, que qualquer pessoa pode fazer. Entendeu? Então tem várias dicas aqui interessantes. Eu dou essas dicas, dou aqui 51 dicas de como você conseguir, validadas inclusive pelos meus alunos, no livro. O livro é o guia, gente, é o guia. Tá? E o 8º passo? O 8º passo é o que eu mais gosto, que a gente já falou aqui no podcast, que é estratégias de negociação. Agora é a hora da verdade. Você fez tudo direitinho, você vai ter lá o dinheiro investido, você vai pegar esse dinheiro e vai começar a negociar suas dívidas e retirar os juros. Independente das dívidas. E eu falo todas as estratégias. Até o momento do livro que eu coloquei aqui. Inclusive, quem comprou a versão digital antes, eu estimulo comprar a nova versão, né? Porque a gente fizemos algumas modificações aqui no livro. É uma edição revisada e atualizada. Edição revisada e atualizada, né? Fora que você vai ter ele bonitão lá na sua prateleira. Dá para grifar. Né? Estudar, é muito legal. Eu gosto de livro impresso porque eu sou old school aí, né? Eu gosto de grifar, eu escrevo no livro, passo marca-texto. Então, assim, para mim é bem legal. Coloco comentários, né? E para finalizar desse livro, do guia, eu falo da questão da independência financeira, dos próximos passos. Tá? Que, na verdade, os próximos passos é reforçar as chaves. Então, você continua investindo, você continua fazendo a gestão do seu orçamento, você continua gerando renda extra. E aí é o mundo sem dívidas. Se você pegar isso ciclicamente, continuar... É o mundo do enriquecimento. Do enriquecimento. E aí você vai. Aí agora, se você zerou suas dívidas, zerar as dívidas é como se a gente tivesse um muro bem grande. As dívidas são um muro bem grande. E você vai diminuindo, daqui a pouco você passa essa barreira. Passou essa barreira, o resto do caminho para a independência financeira é fácil. É só você não se desviar mais e não cair nas dívidas. Tá? Então, basicamente, a finalização é a cereja do bolo, né? E fora os bônus que a gente tem aqui, são muito especiais, tá? Você pode dar algum spoiler para a gente? Olha, eu preparei um bônus que é um bônus num valor assim muito maior do que até o livro. É um evento de um dia que eu chamo de Dívida Zero Day. Eu não sei se você está assistindo esse podcast, se esse bônus vai se manter, mas a minha ideia é que todas as pessoas que escreverem esse livro, eu quero que elas participem de um dia, um evento, o Dívida Zero Day. É o reforço dessas chaves, mais um detalhe, mais prático, com uma apostila. Além, né, você vai poder baixar uma apostila. É um dia. Então, todo mundo que comprar esse livro vai ganhar um ingresso. A minha ideia é fazer isso numa frequência, né? É um evento gratuito? É um evento só para quem comprar o livro, só para leitores. Okay. Tá? Só para leitores. Caio, eu quero participar do evento. Eu não vou vender esse evento mais. Eu vendi no passado, a gente vendeu, foi um sucesso, vendia por R$500. Por isso que eu falo, a gente vendia por R$500, porque é um método de vida zero. Entregue de forma ao vivo, ali com interação, com perguntas, a gente tem um grupo, etc. Então, é praticamente quase o meu curso. Né? Não é uma mentoria, mas é o curso. Então, a pessoa lê o livro, o que eu acho? Quando você lê um livro, às vezes você vai absorver
10 a 20% daquele livro. Mas quando você pratica, assiste uma aula e faz, você aumenta né, a capacidade de absorver aquele conteúdo. Certo. Então, leia o livro e pratique. Então, é uma forma de colocar as coisas na prática, entendeu? Então, esse evento, né, por enquanto, né, gente, não sei, né, mas eu quero colocar isso, pelo menos até lançar o próximo livro, vai ter esse evento. Esse evento vale muito mais do que o livro. Eu acho que poucas pessoas fazem isso. Então, todo mundo que comprar tem um QR Code. Entra aí na venda desse livro, tá? Então, você vai receber na sua casa aí o livro lá. E depois você vai acessar, né? Aqui, né, tem um QR Code dentro do livro também que você vai acessar essa área e vai entrar nesse grupo e a gente vai ter uma agenda, né? Então, assim, eu não fiz a agenda ainda, estamos lançando agora, mas eu pretendo dar a cada 2 meses essa imersão. Legal. É uma imersão mesmo, é você imerso. Um dia para você sentar e desenhar o seu plano para sair das dívidas. E aí você já tem o guia aqui e mais esse evento. Legal? Legal. Gente, então acho que é isso. Você quer fazer alguma consideração final sobre o livro? Algo aí especial? Eu quero fazer o seguinte. Você pode olhar aqui e falar assim, não sei se é para mim ou não. Eu vou desafiar você a comprar o livro e se você comprar mais de uma unidade, presentear. Muitas vezes a gente tenta ajudar algumas pessoas que a gente vê que é nítido que está com problema financeiro e a gente não sabe como fazer. Tá? Então, eu quero que você me dê esse voto de confiança. Esse presente pode ajudar uma pessoa próxima a você. E se você compra e deixa lá na prateleira. Seu filho, sua filha um dia pode pegar, algum parente pode pegar, deixa lá na sua prateleira. É muito bacana, né? Às vezes a gente vai na casa de alguém, a gente vê um livro e fala, nossa, que legal. E a pessoa fala, eu te empresto. E pode mudar tudo. É verdade. Pode mudar tudo. Então, assim, é uma semente, né? Famílias, né, que foram, né? Porque os filhos começaram a ensinar para os pais que ensinam para os filhos e vice-versa. Porque, mais uma vez, né, gente? A gente não teve, né, educação financeira e não tem ainda, né? Está começando muito discretamente aí, né? Muito timidamente, essa é a palavra, nas escolas, né? E que não é um momento de vida onde ali as crianças estão produtivas, não sabem o que é o mundo ainda, são crianças, né? Às vezes vê na escola uma coisa e os pais em casa praticam outra coisa. E o que vai ficar realmente marcado é realmente o que elas vivem, né? Uma hora a gente fala sobre isso, sobre a questão das crenças aí em relação ao dinheiro, em relação ao enriquecimento. Né? Então é muito legal, né? Se você tem isso, se você acredita e você gostaria de ter uma vida mais próspera, mais abundante, né? Mais rica, para poder, inclusive, ajudar outras pessoas e propagar, né, a prosperidade na vida de outras pessoas, além da sua, inclusive, comece por você e transmita isso para outras pessoas também. É isso aí. Então, isso. Tamo junto. Da missão. Finalizando mais um DZCast. Agradecemos aí a participação de vocês, espero que vocês tenham gostado. Mandem sugestões, comentários, críticas. Coloca aí para a gente saber como a gente pode ajudar mais vocês, quais são as suas dificuldades, as suas dúvidas, para que a gente possa também criar mais conteúdo útil para vocês. É muito legal ter vocês aqui. Até o próximo episódio. É isso aí. Bora.